E se eu lhe dissesse que existe uma cidade em Portugal, onde as pedras contam segredos de cavaleiros, cruzadas e impérios? Tomar, conhecida como a Cidade dos Templários, guarda um dos capítulos mais fascinantes da nossa história: o Convento de Cristo, com a sua mística charola. Foi palco de rituais, poder e fé, mas também de mistérios nunca totalmente revelados. Afinal, será Tomar apenas uma bela cidade histórica, ou o coração espiritual da ordem que moldou Portugal e o lançou para os mares do desconhecido? No centro de Portugal ergue-se uma cidade que parece saída de uma lenda. Tomar, pequena e tranquila aos olhos de quem a visita hoje, ela já foi o coração de uma das ordens mais poderosas da Idade Média, os Templários. As suas ruas antigas, a sua praça central e, sobretudo, o imponente Convento de Cristo escondem séculos de histórias de fé, guerra e poder. Foi aqui que os cavaleiros, vindos da Terra Santa, encontraram refúgio e ergueram uma fortaleza que se tornaria não apenas um bastião militar, mas também um centro espiritual e político. Com o tempo, Tomar transformou-se no palco onde a Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, ajudou a preparar a grande epopeia marítima portuguesa. Entrar em Tomar é, portanto, entrar num lugar onde cada pedra conta um segredo, onde mito e realidade se cruzam, e onde o passado continua a projetar a sua sombra sobre o presente. A história de Tomar começa no século XII, numa época em que Portugal ainda estava a consolidar-se como reino independente. Após a conquista de Santarém, em 1147, de Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal, procurava reforçar a defesa do território contra os avanços muçulmanos vindos do sul. Foi nesse contexto que os Cavaleiros Templários se tornaram aliados estratégicos. Fundada no século Xi, a Ordem do Templo já tinha fama de guerreiros disciplinados e de cristãos fervorosos. Em 1159, Afonso Henrique concedeu-lhes vastas terras no centro do país, entre o Mondego e o Tejo, como forma de recompensar os seus serviços militares e garantir a proteção da região. No coração dessas terras erguia-se um monte, rodeado por rios e colinas, o local perfeito para uma fortaleza. Assim nasceu Tomar. Em 1160, o grão-mestre Godin Pais, veterano da conquista de Santarém e figura lendária entre os templários, iniciou a construção do castelo de Tomar. A sua posição era estratégica. De lá, controlava-se a linha do Tejo e vigiava-se a rota que ligava Coimbra a Lisboa. O castelo não era apenas uma fortaleza militar. No seu interior foi erguida a enigmática charola, uma igreja de planta circular, inspirada no Santo Sepulcro de Jerusalém. Esta estrutura, ainda hoje preservada, é um dos maiores símbolos da ligação espiritual dos Templários à Terra Santa. Tomar rapidamente se tornou o centro da ordem em Portugal. Os monges guerreiros transformaram a região, cultivando os campos, organizando a defesa das fronteiras e criando um núcleo urbano que cresceu em torno da fortaleza. A cidade passou a ser conhecida como a cabeça do templo, sinal da importância que tinha dentro da ordem. Assim, a fundação de Tomar não pode ser separada da missão templária. Era uma cidade pensada para a guerra, mas também para a fé, onde cada pedra refletia o ideal de proteger a cristandade e fortalecer o reino nascente de Portugal. Foi aqui que se lançaram as bases de uma herança que iria muito além da Idade Média. O destino de Tomar esteve intimamente ligado ao dos Templários. No início do século X, a poderosa ordem foi alvo de perseguições em toda a Europa. Em 1307, por ordem do rei francês Philippe o Belo, milhares de templários foram presos, acusados de heresia e idolatria. O Papa Clemente V acabou por extinguir oficialmente a Ordem do Templo em 1312, deixando seu vasto patrimônio em aberto. Em muitos países, as propriedades templárias foram confiscadas ou entregues aos hospitalários. Mas em Portugal, a situação foi diferente. O rei de Ardines, consciente do valor estratégico dos cavaleiros e das suas terras, conseguiu negociar com o papado uma solução única: a criação de uma nova ordem que herdaria os bens, os privilégios e a missão dos templários, mas com um novo nome e estatuto. Assim nasceu, em 1319, a Ordem de Cristo. Tomar tornou-se a sede desta nova ordem, garantindo a continuidade da herança templária em Portugal. Os cavaleiros mantiveram a sua disciplina militar e religiosa, mas passaram também a ter um papel fundamental no desenvolvimento econômico e agrícola da região. O convento,
construído sobre a antiga fortaleza templária, foi ampliado, e a cidade floresceu à sombra desta instituição poderosa. A Ordem de Cristo não foi apenas um refúgio para os antigos templários. Tornou-se uma das forças mais influentes do reino. Sob a sua proteção, Tomar consolidou-se como um centro político, espiritual e econômico. As suas terras férteis atraíam colonos, enquanto o convento se transformava num espaço cada vez mais monumental. Com o tempo, a Ordem de Cristo ganhou ainda mais importância, quando passou a estar intimamente ligada à coroa portuguesa. No século XV, o infante D. Henrique, conhecido como o Navegador, tornou-se grão-mestre da Ordem. Foi graças aos seus recursos e às suas rendas que se financiaram muitas das primeiras expedições marítimas portuguesas. Assim, a extinção dos Templários não marcou o fim da sua missão em Portugal. Pelo contrário, em Tomar, a sua herança foi reinventada e projetada para o futuro, preparando o reino para entrar na era dos descobrimentos. No século XV, Portugal encontrava-se diante de um desafio e de uma oportunidade. O mar, o pequeno reino, limitado em terras e recursos, começou a olhar para além da costa atlântica em busca de novos horizontes. Nesse movimento, a cidade de Tomar e a Ordem de Cristo desempenharam um papel decisivo. Em 1417, o infante D. Henrique, filho de D. João e da rainha Filipa de Lencastre, assumiu o cargo de grão-mestre da Ordem de Cristo. Esta ligação mudou o destino de Portugal. Com as rendas do vasto patrimônio da Ordem e terras, tributos e privilégios acumulados desde os tempos templários, Dr. Henrique financiou expedições marítimas pioneiras. Foi graças a este apoio que os navegadores portugueses começaram a explorar a costa africana, abrir rotas comerciais e acumular conhecimentos náuticos que transformariam a história do mundo. A Cruz da Ordem de Cristo, descendente direta da Cruz Templária, passou a decorar as velas das caravelas, símbolo de fé e proteção, mas também de poder e ambição. Esta cruz tornou-se um dos ícones mais reconhecidos das descobertas portuguesas. Era a prova visível de que a herança templária de Tomar tinha atravessado os séculos para se projetar nos oceanos. Durante esta época, Tomar não foi apenas um centro espiritual. O convento e a cidade tornaram-se também um ponto de encontro de ideias, de administração de recursos e de preparação logística. A própria arquitetura do Convento de Cristo começou a refletir esta nova fase. Foram feitas ampliações que uniam o gótico ao estilo manilino, uma linguagem artística repleta de símbolos marítimos, cordas, esferas armilares e motivos ligados ao mar. Assim, cada pedra acrescentada ao convento era também um reflexo do mundo que Portugal começava a conquistar. Tomar, que nascera como bastião templário, transformava-se agora no coração espiritual e simbólico da epopeia marítima. Foi daqui que se alimentou o sonho de transformar um pequeno reino europeu num império global. Após o auge das descobertas, Tomar continuou a desempenhar um papel central na história de Portugal, mas a sua influência foi mudando ao longo dos séculos. O Convento de Cristo, que começara como fortaleza templária e se tornara sede da Ordem de Cristo, foi sendo sucessivamente ampliado. Nos séculos XVI e XV, conheceu intervenções arquitetônicas que lhe conferiram uma riqueza artística única, misturando estilos gótico, manilino, renascentista e maneirista. O famoso Janela do Capítulo, em estilo manilino, é um exemplo máximo dessa fusão entre arte e simbolismo, repleta de elementos ligados ao mar, à natureza e ao poder real. Contudo, com a perda da centralidade da Ordem de Cristo e as transformações políticas do reino, Tomar entrou em declínio. A dissolução das ordens religiosas em Portugal, no século XIX, retirou ao convento a sua função original. Muitos espaços ficaram abandonados ou sofreram danos. Mas a grandeza da obra nunca deixou de impressionar. No século XX, a cidade de Tomar começou a reencontrar o seu lugar na identidade nacional. O Convento de Cristo foi classificado como Monumento Nacional em 1910 e, mais tarde, em 1983, inscrito na lista do Patrimônio Mundial da UNESCO, reconhecimento do seu valor universal. Hoje, o convento é não só um tesouro arquitetônico, mas também um símbolo vivo da ligação de Portugal às suas raízes templárias e à epopeia marítima. Além do convento, Tomar preserva tradições culturais de grande importância. Entre elas,
Destaca-se a Festa dos Tabuleiros, realizada de 4 em 4 anos, onde centenas de mulheres desfilam carregando tabuleiros ricamente decorados sobre as cabeças. Num espetáculo que mistura religiosidade e identidade popular. Atualmente, Tomar é um dos destinos mais visitados de Portugal, atraindo turistas de todo o mundo que buscam compreender a história templária e a grandiosidade da Ordem de Cristo. A cidade transformou-se em museu a céu aberto, onde cada rua, cada pedra e cada muralha evocam um passado de fé, guerra e descobertas. Assim, Tomar permanece como um lugar único. Não apenas memória do que foi, mas testemunho do que Portugal ousou ser uma nação moldada pela espada, pela cruz e pelo mar. Tomar não é apenas uma cidade do centro de Portugal. É um símbolo vivo de como a fé, a guerra e a visão de futuro podem moldar o destino de uma nação. Desde a chegada dos Templários e a construção do seu castelo, passando pela criação da Ordem de Cristo e o financiamento das grandes navegações, até as tradições culturais que ainda hoje se celebram. Tomar guarda em si a memória de séculos de história. O Convento de Cristo, com a sua charola templária, a imponente janela manuelina e os claustros que atravessam estilos e épocas, não é só um monumento de pedra. É um testemunho da capacidade de Portugal de se reinventar, de resistir e de projetar-se no mundo. Mas mais do que olhar para o passado, Tomar convida-nos a refletir sobre o presente. O que é que este legado templário e marítimo ainda significa para nós hoje? Será apenas um patrimônio turístico e cultural, ou uma inspiração para pensar na coragem e na ousadia necessárias para enfrentar os desafios do futuro? E você, o que vê em Tomar? Uma cidade de memórias templárias, um palco da epopeia marítima, ou um símbolo universal de resistência e fé? Deixe a sua opinião nos comentários e, se esta viagem pela história lhe agradou, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Porque cada lugar, cada pedra e cada tradição tem sempre uma história para contar.